Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Amém? Enquanto você abre aí, nós vamos começar um projeto aqui, queridos, com as artesãs, né? Então, sem ser amanhã, na próxima segunda-feira, às 15 horas, nós teremos uma reunião para você que quer participar. A Noemi estará à frente desse projeto, ela não está aqui agora à noite, mas você pode estar, né, conosco. Então, às 15 horas, sem ser essa segunda, na próxima segunda, tá bom? Você que é artesã. Você encontrou aí? A palavra do Senhor diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então feche seus olhos, peça isso para o Senhor. Pai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Há uma dependência no nosso coração, Senhor, uma dependência do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, dissipa do nosso coração todo sentimento que não vem do Senhor. Dissipa do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não tem nada a ver com o Teu caráter. Sopra a Tua brisa suave, Pai. Prepara a terra do nosso coração, para que nós possamos Te ouvir, para que nós possamos receber do Senhor. Pai, eu quero declarar a minha dependência do Senhor. Pai, apesar de mim, usa-me, Senhor, para falar com o Teu povo, que essa seja uma noite de mudança de destino, de mudança de mentalidade. Que a palavra, Senhor, derramada aos nossos corações, ela possa verdadeiramente dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia das trevas e te pedir, ministra o nosso coração, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para quem está do seu lado, fala assim: eu amo você, mas qualquer assunto agora pode esperar até o final do culto. Amém? Glória a Deus. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos algo muito interessante, que é o Senhor falar acerca de árvores, falar acerca de frutificação, falar acerca do fruto e da semente. E esse texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso. E mesmo quando a Bíblia não fala, né, sobre árvore, nós vemos a Bíblia falar sobre isso, sobre fruto, né? E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite, que você e eu, né? Quando eu falo você, isso me inclui, tá bom? Você é o fruto que você gera. Olha para quem está do seu lado, repita isso, que é para você guardar também. Fala, você é o fruto que você gera. Entenda isso. O tempo todo a Bíblia está nos comparando com o processo de uma árvore. Embora nós não sejamos uma planta, nós não sejamos uma árvore, mas a Bíblia o tempo todo nos compara com o processo de uma árvore. E como tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, todas as nossas ações, nós podemos chamar de fruto. Sabia que tudo aquilo que todo relacionamento que você tem com as pessoas, tudo aquilo que acontece na sua vida, na minha vida, é um fruto. E esse texto de Marcos, capítulo 4, no versículo 26, ele diz algo muito interessante. Vamos ler lá, o capítulo 4, no verso 26. Aliás, no versículo 27. Ele diz assim, que no versículo 26 ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Agora o versículo 27 ele fala, depois dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, o homem, ele não sabe como acontece esse processo da frutificação. O que nós precisamos entender é que todas as vezes que uma semente cai na terra, ela vai dar fruto. E eu quero dizer algo para você. O fruto não depende do nosso consentimento. Sabia que o fruto que eu e você geramos não depende do nosso consentimento? A partir do momento que uma semente cai na terra, ela não pode mais escolher se ela vai dar fruto ou não. Então, o homem, não sabendo ele como, mas aquilo vai acontecer. É como se uma macieira, né? Ela estivesse lá, ela germinou na terra e ela falasse, não, agora eu não quero dar maçã.
Eu lembro uma vez que numa cena, né, de um programa, onde uma mulher estava na hora de dar a luz e ela começou a sentir dor. E ela falou, não, eu não quero mais dar a luz. Impossível. Então, o fruto não depende do nosso consentimento. Agora, algo que nós precisamos entender. Nós não escolhemos o tipo de fruto que vamos dar, depois que a semente já entrou dentro de nós. A partir do momento que uma semente entra dentro de nós, o fruto já não é mais opcional. Agora, olha que coisa interessante, Mateus capítulo 7, verso 20. Olha o que Jesus diz nesse texto, Mateus capítulo 7, verso 20. Um texto bem conhecido, que nós citamos muito em todos os tempos. Ele diz o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus estava falando aqui dos falsos profetas, que eles podem ser conhecidos pelos seus frutos. Mas a grande verdade é que toda árvore, o texto ele vem dizer isso, toda árvore é conhecida pelos seus frutos. E se os falsos profetas podem ser conhecidos pelos seus frutos, eu preciso dizer que eu e você também somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Então, eu quero que eu e você comecemos a pensar nisso, que tudo aquilo, a maneira com que aquilo que você não é o que você pensa que você é. Aquilo que eu sou não é o que eu penso que eu sou. Eu e você somos exatamente o fruto que nós geramos. E o primeiro passo que nós precisamos entender, que é para gerar uma transformação genuína na nossa vida, é analisar se o fruto que nós estamos entregando é bom ou ruim. Isso é muito difícil, sabe por quê? Nós não somos bons para analisarmos a nós mesmos. Nós somos muito bons para analisarmos o fruto da árvore do outro. Nós somos muito bons para analisarmos a árvore do outro. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de analisar se o fruto que nós estamos tendo na nossa vida é bom ou ruim. E nossa tendência é transferir as nossas frustrações para o outro. Quem aqui já conversou com um casal que discutiu, separado? Cara, se você conversar com o marido, você vai achar que ele tem razão, porque a mulher dele é um problema. Mas se você conversar com a mulher, você vai achar que o marido que é o problema. Se você conversar com dois amigos que discutiram, você conversar com um, você vai achar que aquele tem razão. Sabe por quê? Porque a gente tende a apontar o problema do outro, a dificuldade do outro. Mas o que eu quero te mostrar nessa noite, e eu quero te chamar a pensar, é no seu próprio fruto. E uma das maneiras que nós temos de identificar se o fruto que nós estamos gerando é bom ou ruim, é quando a gente tem um critério de comparação. Como é que eu sei que o fruto que eu estou gerando é bom? Como é que eu sei que o fruto que eu estou gerando está de acordo com a vontade de Deus para mim, se Deus nos compara como árvores? Então eu quero pegar com você um texto que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ver o que Deus fala acerca de uma árvore que está plantada ao ribeiro, né? Está junto ao templo. Lá no versículo 12. Antes, deixa eu só te explicar o que aconteceu aqui. Ezequiel capítulo 47, nós temos o profeta recebendo um chamado de Deus para andar em águas cada vez mais profundas. E chega um momento, então você conhece que por um momento a água dá, né, ali nos seus artelhos, depois ela dá e ele é chamado para andar mais um pouco, e dá nos joelhos, depois nos lombos, até que ele não possa mais nadar. Mas a história não termina aí. Depois disso, vamos voltar um pouquinho, né, para fazer sentido para você. Lá no versículo 7, ele diz assim, ó, tendo eu voltado, eis que à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então, o que aconteceu? Depois que ele experimentou uma entrega total ao Senhor, então ele é levado novamente à margem do rio. E quando ele vem à margem do rio, ele vê algo que ele não tinha visto antes. E ele vê o quê? Árvores de um e do outro lado. E como que eram essas árvores? Aí sim, lá no versículo 12, diz assim, ó, junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer.
Não fenecerá ou não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então ele dá algumas características que alguém que tem a revelação de Deus, alguém que tem critérios, que as suas raízes estão mergulhadas nas águas do Senhor, ela tem. E a primeira coisa é que o seu fruto é comestível. Repita comigo: fruto comestível. Gente, tem muita coisa que a gente precisa entender sobre isso, sabe por quê? A primeira característica de uma pessoa madura é que ela alimenta quem está perto dela. Então, a pergunta que nós temos que ter: será que quem está perto de mim consegue se alimentar daquilo que eu estou falando? Daquilo que eu estou fazendo? Ou será que as pessoas que estão ao nosso lado estão sendo sugadas por aquilo que nós nos tornamos? Se o fruto de uma árvore, plantada junto aos ribeiros das águas do Senhor, ela tem um fruto comestível, a pergunta é: será que quem está perto de mim consegue se alimentar? Ou será que essa pessoa é sugada por aquilo que eu sou? Gente, às vezes, sem nós percebermos, nós nos tornamos pessoas difíceis demais. Pessoas que muitas vezes falam assim: eu sou assim mesmo, se quiser eu sou assim, vai ter que me engolir. Deixa eu falar uma coisa: você não foi feito para ser engolido. Você foi feito para alimentar a outros. Todas as vezes que nós utilizamos essas expressões, na verdade isso é uma desculpa, porque na verdade a gente não quer olhar para aquilo que está dentro de nós e precisa ser mudado. É um orgulho disfarçado, um medo disfarçado de ser tratado. Eu preciso dizer isso para você: homem e mulher de Deus maduro não tem que ser engolido, não tem que ser tolerado, não tem que ser suportado. O seu alimento precisa ser comestível. Jesus, quando ele veio à terra, gente, ele atraía multidões para o deserto. E as pessoas não iam para o deserto porque ele ia dar pão. O primeiro milagre de Jesus, quando ele multiplica pães e peixes, ele não tinha feito isso ainda e tinha 5.000 homens. Sabe por que eles foram para lá? Porque Jesus atraía. Jesus tinha alimento, ele tinha um fruto comestível para dar. E ainda as pessoas iam para lá para receber, para serem ensinadas. Você sabia que 85% do ministério de Jesus ele passou ensinando? Ele passou dando pão. Jesus era uma pessoa agradável. Jesus era uma pessoa que as pessoas gostavam de estar perto. Você sabe qual é um critério para a gente saber? As crianças. Sabia que crianças gostam de estar perto de pessoas agradáveis? Sim ou não? Crianças gostam, elas são puras. Então, tem gente que elas evitam, mas crianças gostam de estar perto de pessoas agradáveis. E a Bíblia diz que os discípulos queriam afastar as crianças de Jesus, porque ele era agradável. Você foi feito para ser agradável. E o fruto que sai de você, da sua boca, do seu comportamento, é para ser agradável. Tem muita gente querendo colocar coisas goela abaixo dos outros, sem entender que a nossa característica é ter um fruto comestível. Ter um fruto comestível é ser um doador. Não é um agiota da alma. Sabe o que é um agiota da alma? Tem gente que ele é assim, ele fala assim: se você precisar de mim, eu tiro a roupa do corpo. Mas rapaz, a conta vem cara depois. Isso é um agiota da alma. É gente que dá, mas esperando algo em troca. Nós precisamos entender que o fruto comestível, ele é um processo natural da árvore. Então, um fruto é um presente de Deus, algo que Deus nos dá. E a felicidade da árvore é dar o seu fruto. Deixa eu falar uma coisa: a completude de alguém amadurecido em Deus é dar. E é por isso que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. A completude de uma árvore saudável não está em receber, está em dar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que nós precisamos reavaliar. O que é que as pessoas têm comido a meu respeito? O que as pessoas têm recebido das minhas palavras? O que as minhas ações têm gerado?
Será que isso tem sido alimento? Eu tenho alimentado pessoas ou eu tenho sugado pessoas? Eu tenho atraído pessoas ou eu tenho afastado pessoas? Eu tenho sido um doador daquilo que Deus tem me dado? Ou eu, às vezes até dou, ou eu acho que todo mundo está me devendo alguma coisa? Então é um critério para nós avaliarmos o nosso fruto. A segunda coisa muito interessante dessa árvore, que a Bíblia diz que a sua folha não murcha. Gente, murchar é perder o vigor, é perder o ânimo. Quem nunca, né? É até natural a gente chegar num dia quente e ver uma planta, ela com a folha murcha. Pode até parecer natural, mas a grande verdade é que uma folha estar murcha não tem nada a ver com as situações externas. Sabia que tem a ver com a raiz? Se você molha a terra onde ela está plantada, a folha dela deixa de ficar murcha. Então aquilo que uma árvore saudável precisa entender é que a sua folha, se ela estiver no lugar certo, ela não vai murchar. Agora, eu quero dizer uma coisa interessante para você. Nós precisamos entender que estar murchos num dia, estar empolgados num dia e estarmos murchos no outro é instabilidade. Você já viu aquela pessoa que num dia ela está fervendo, não, vamos lá, no outro dia ela eu quero morrer. Não tem? Aquela pessoa que Jesus, você não consegue construir nada com ela. Tem dia que, pelo amor de Deus, a pessoa vamos lá, tal. No outro dia, está nos desenhos animados com as crianças, tá, gente? Tem um figurinha lá que ele fala, quero morrer, nós vamos morrer. Agora, olha só, a palavra utilizada aqui para murchar, ou fenecer, como está na minha versão, é a palavra nabel. Olha só, eu achei isso tão interessante, é a palavra nabel, que significa tolo, insensato. Vocês lembram de Nabal, em 1 Samuel capítulo 25? Um homem que a Bíblia diz, o nome dele era Nabal, e Abigail, quando vai falar dele, ela diz, ele é louco, assim como o seu nome. A palavra para murchar é nabel. Uma pessoa instável é uma pessoa tola, é uma pessoa insensata, é uma pessoa que é levada por aquilo que é externo. Agora, não é essa característica de uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então, embora possa parecer natural, né, uma planta estar com as folhas murchas em dias quentes, mas para Deus não é natural. Por quê? Porque para Deus o que refresca, o que nos torna com folhas cheias de vigor, é nós termos as nossas raízes voltadas para o ribeiro. Qualquer coisa diferente disso está fora do prumo. Nós precisamos tomar cuidado para não dependermos da circunstância, para nós sermos felizes. Deixa eu falar algo muito sério para você, muito sério. Quem depende de elogios dos outros, vai morrer pela crítica do outro. Quem depende, a sua alegria depende de ser aplaudido, de receber elogios. O dia que você receber uma crítica, você não vai aguentar. Vai ser nabel. Quem depende de questões externas para manter as suas folhas vigorosas, também vai depender de questões externas, em questões externas vai murchar. Quem determina o vigor da folha é a raiz. Ter folha murcha significa instabilidade, insensatez. Agora, a Bíblia diz também que o seu fruto não apodrece. Você sabe o que é um fruto podre? Um fruto podre é um fruto que não terminou o seu processo. Então, os fungos, eles vêm e eles comem. Numa outra versão, ela diz assim, que ela vai dar o seu fruto sempre, ou seja, não vai faltar o seu fruto. Então, quando um fruto apodrece, ele é um fruto que ele não está terminado. Ele quer ser ou ter algo antes da hora. Todas as vezes que nós não estamos prontos, mas nós queremos forçar algumas coisas, lá em Cuiabá, eles têm uma expressão muito engraçada para manga. Quando a manga não está nem verde nem madura, eles falam que ela está de vez. Não me pergunte por quê, né? Fala assim, como é que tá? A manga está madura? Não, ela está de vez, né? Tem gente que está de vez. De vez de se aprumar, né? Está de vez, não está maduro, mas quer demonstrar como se estivesse. Então, um fruto que não está maduro significa um fruto que não está pronto.
Quantas pessoas não vivem os seus processos plenamente, porque já se acham prontas, têm uma visão equivocada de si mesmo, acham que o mundo deve algo a elas, então por não receberem o que acham que é devido a elas, elas buscam fugas para alcançar coisas que não deveriam viver naquele momento. Ela apodrece, ela morre porque ela não se permite viver os processos. Um fruto que apodrece é um fruto que não está maduro. E maturidade, ao contrário disso, significa algo completo. A palavra que a Bíblia usa para maturidade é teleios, algo completo. Queridos, quantas vezes nós vemos pessoas que poderiam estar vivendo coisas tão tremendas, mas simplesmente não dão o seu fruto, porque não sabe ser contrariado. E então ela não vive completamente, ela não amadurece. Se as coisas não acontecem como ela quer, ela simplesmente não amadurece, não se submete aos processos. E o processo de maturidade, ele nos ajuda a dar frutos bons. Agora, entenda algo. Nós só vamos desejar ter outros frutos se nós analisarmos os frutos que nós estamos dando. Se eu olhar para mim e eu identificar que o meu fruto não é comestível, se eu olhar para mim e eu verificar que a minha folha não está sendo para remédio, isso é uma coisa um pouco delicada, e eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam nus. Sabe por quê? Porque eles não conheciam o mal, eles não tinham vergonha, eles não tinham medo, não sentiam culpa, e não tinha nada para esconder. Eles só começam a se cobrir, a vergonha aparece quando eles pecam. E a primeira coisa que acontece quando Adão e Eva pecam, é que eles tentam se esconder, se encobrir com folhas de figueira. A folha de figueira representa a justiça humana, a nossa tentativa de nos cobrir. E quando eles são confrontados por Deus, acontece uma coisa muito interessante. Eles não assumem que erraram, não é assim? Quando Deus vai falar, Adão, o que você fez? Ele falou, não fui eu não, Senhor. Foi quem? Foi Eva. Quase que ele fala, a culpa é sua, Senhor. Porque ele fala, foi a mulher que tu me deste. Eu estava muito bem sozinho. Estava aqui, não teria pecado. Ele não admite. Mas ele fala, foi a mulher que tu me deste. E aí e Eva fala o quê? A culpa não é minha, Senhor. O problema não sou eu. O problema foi a serpente. Queridos, nós temos uma tendência natural, desde Adão e Eva, de nos justificar, de nos cobrirmos com folhas de figueira, como se fossem justiças próprias, sem coragem de admitir, de olhar com nudez para o fruto das nossas ações. E às vezes nós falamos, Senhor, puxa, eu queria voltar ao jardim, mas você está pronto para estar nu diante de Deus? Não fisicamente, mas uma nudez da alma. Você está pronto para permitir que os olhos do Senhor passem por sobre você, para mostrar a Ele os teus frutos? Nós precisamos ter essa nudez diante do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa vida é resultado de algo que nós participamos, e é um fruto que nós estamos gerando e para a qual as mudanças que nós desejamos fazer, nós precisamos entender que existe uma participação nossa. Nós precisamos olhar com honestidade, com verdade, para o fruto que nós estamos gerando, sem achar que a culpa é sempre do outro, que o problema é o governo, que o problema são nossos pais, que o problema é o nosso empregador, que o problema... Não, querido. Eu quero contar uma coisa para você. Sabe essa barriguinha que a gente tem? Você tem uma aí? Teve gente que fez assim. Então assim, tem um contato com ela agora. Tem um contato com ela. Quero contar um negócio para você. Ela é fruto das tuas escolhas. Você tem uma participação. Desde a barriguinha que você tem, até a sua vida financeira. Tudo isso é um fruto, é um resultado de coisas que você tem escolhas e você tem participação. E eu tenho também. João capítulo 8, versículo 32. Jesus diz assim, o que diz João 8, 32? Me ajuda aí? Conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará. Agora, nós sempre que lemos esse texto, nós entendemos que a verdade é o Evangelho, e é o Evangelho também, amém? Agora tem uma coisa, gente, muito importante que a gente precisa entender. Não adianta a gente querer conhecer a verdade do Evangelho, a gente querer que o Evangelho nos liberte, sem conhecer a verdade sobre o que nós precisamos ser libertos. Tem muita gente vindo para o Evangelho achando que não precisa ser liberto de nada. Existe uma frase que é controversa, né? De uma libertadora de escravos, que ela dizia o seguinte: eu libertei 1000 escravos, ou 2000 escravos, e teria libertado mais se eles soubessem que eram escravos. Aí algumas pessoas dizem que não é frase dela, mas faz muito sentido. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas uma verdade só pode libertar alguém que deseja ser liberto. Muitas vezes nós dizemos que o Evangelho liberta, e verdade, ele nos liberta do pecado, ele nos leva para um novo nível de vida, mas existe uma coisa muito triste, é que existem muitas pessoas querendo conhecer a verdade do Evangelho, mas elas não se despem para conhecer a verdade sobre elas mesmas. E é por isso que nós vemos tantos cristãos, homens e mulheres que acreditam em Jesus, sem ter vidas transformadas, porque eles não reconhecem as áreas da sua vida que precisam ser libertas. Não existe uma coisa mais triste do que você querer dar um remédio para uma pessoa que está morrendo e ela não admitir que está doente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade só vai me libertar se eu entender que eu preciso ser liberto. A gente quer que o Senhor nos liberte, mas não reconhecemos do que nós precisamos ser livres. A gente está sempre olhando da perspectiva da folha da figueira, tentando encobrir as nossas vergonhas, nossos erros, justificar os frutos que nós estamos entregando. Deixa eu dizer uma coisa para você: fruto é fruto e ponto. Fruto é fruto e ponto. Se você olha na macieira, não adianta ela dizer que ela quer dar outra coisa, é isso que ela está dando. Meu irmão, se nós não olharmos com verdade para a nossa vida, se nós não olharmos com verdade para a nossa casa, se nós não olharmos com verdade para a nossa árvore, nós vamos nos enganar. Nós vamos ter uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender isso, que nada na nossa vida vai mudar enquanto a gente não desejar essa mudança, enquanto a gente não olhar para o critério de Deus e a gente parar de achar que no reino de Deus existe verdade relativa. Deixa eu falar uma coisa para você: essa questão de relativizar a verdade é coisa de pessoas que têm desculpas para não querer ter um contato com a verdade. Amado, nós precisamos olhar com verdade, com nudez para nós mesmos, para os frutos que nós estamos gerando, porque senão a gente vai viver uma vida colocando a culpa nos outros, frustrado. Não é da nossa cultura nós olharmos para dentro de nós. A nossa cultura é colocar a responsabilidade dos nossos insucessos, das nossas frustrações nos outros. Sabia que há muitos pais que quando os filhos crescem não recebem uma ligação dos filhos? E eles falam assim: depois que cresce não quer saber da gente. Só que ele muitas vezes esquece que ele nunca deu um abraço no filho, que ele nunca fez uma ligação para o filho. E ele espera receber algo que ele não deu. Você sabia que os psicólogos dizem, os que atendem crianças e adolescentes, que a maior parte das vezes os problemas não são as crianças e os adolescentes, mas são os pais? Queridos, nós precisamos parar de nos enganar. A partir do momento que nós olhamos para o critério de Deus, a gente começa a entender que as respostas para as nossas dores e frustrações não estão longe. Às vezes, está mais perto de nós do que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes está dentro de nós. E quando nós olhamos para isso,
a gente vai fazer algo que eu até comentei esses dias, uma expressão que eu gosto muito, que é o quê? Cair em si. Cadê as mulheres? Cair em si é o quê? Cair para dentro. Queridos, está na hora da gente parar de olhar, ficar olhando para as árvores dos outros. E está na hora da gente cair em si, cair para dentro. E falar, cara, eu acho que eu não estou, nessa área que eu não estou dando o fruto que eu devia. Ninguém chega perto de mim. Será que o problema é os outros? Ou será que eu estou afastando as pessoas de mim? E aí, gente, eu quero compartilhar um texto com você que está em Provérbios capítulo 20, verso 5. Provérbios capítulo 20, verso 5. Gosto muito desse texto. Ele diz assim, ó: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Mas o que mais que diz depois da vírgula? Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Numa outra versão diz assim, mas o homem de inteligência os tira para fora. Meu irmão, quando a gente cai em si, que é uma expressão usada pelo filho pródigo, quando a Bíblia fala que quando ele caiu em si, ou seja, quando ele analisou, ele falou assim, ele pensou, ele tomou uma decisão. Quando a gente cai para dentro de nós, quando nós olhamos para para os propósitos do nosso coração, e a palavra propósito pode ser traduzida por conselho, ou seja, o que aconselha as tuas decisões, as minhas decisões, o que está escondido dentro de nós são como águas profundas, está escondido, mas a gente precisa tirar para fora. Embora isso pareça redundante, tirar para fora, mas a gente precisa tirar para fora. A gente precisa tirar para fora. E como que a gente faz isso? Fazendo perguntas para nós mesmos. Eu tenho um critério particular acerca daquilo que se fala a meu respeito. E isso já fazem muitos anos. Eu penso o seguinte: se uma pessoa falar algo a meu respeito, é uma opinião dela. Amém? Se duas pessoas diferentes, que não se conhecem, falarem a mesma coisa a meu respeito, eu tenho que colocar minha barba de molho. Agora, se 3 pessoas diferentes falarem a mesma coisa a meu respeito, é muito provável que eles tenham mais razão do que eu. Tem gente que não aceita ser criticado. Em todo lugar que ele vai, ele pode ir para Roma, ele pode ir para o Afeganistão, alguém vai falar a mesma coisa com ele vai achar ruim. Ele não está entendendo que Deus está mostrando para ele, cara, você precisa melhorar nisso. Mulher, tu precisa melhorar nisso. Tem gente que não consegue ter relacionamento, não tem amigos. E a pessoa vive falando que o problema é os outros. Não, ninguém quer ser meu amigo. Poxa, é verdade? Você passou pela escola, talvez passou pela faculdade, passou por tantas empresas, tem a sua família e você não é amigo de ninguém. Será que não é hora de pensar, de analisar com nudez seus próprios frutos? Às vezes a gente olha para alguns cristãos com a vida financeira ferrada, complicada, toda perdida, e ele acha que é Deus. Deus está pesando a mão. Olha para o fruto. Você vai cair em si, cair para dentro, e talvez você descubra que o problema é porque você gasta demais. Eu ainda amo vocês me amam, gente? Glória a Deus. Saiba disso, as respostas muitas vezes não estão nas pessoas que se afastam, mas nas nossas atitudes que afastam as pessoas. Queridos, muitas vezes nós vamos nos tornando arrogantes no decorrer do processo, no decorrer da nossa vida, e a gente não percebe. E o Senhor quer que a gente olhe com nudez, despidos, para nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele é o agricultor.
O Senhor, Ele não mostra para nós a dureza dos nossos frutos, a dificuldade da nossa árvore, para a gente se sentir culpado, para a gente falar, pronto, agora não tem mais nada que eu possa fazer. Não, o Senhor mostra para nós, para dizer algo. João capítulo 15, verso 1, Jesus diz o quê? Vamos ler lá, João capítulo 15, enquanto o pessoal do louvor vai chegando aqui. João capítulo 15, verso 1. Apenas esse versículo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Sabe, deixa eu dizer algo para você. O Senhor não quer que a gente olhe para os frutos que nós estamos gerando, para nos acusar, para a gente ficar frustrado, para a gente falar, então lascou, que eu é que não consigo mudar isso mesmo. O Senhor quer que eu e você olhemos com nudez para o fruto que nós estamos produzindo. Sabe para quê? Para que a gente possa pedir ajuda para o agricultor. Porque esse agricultor, ele entende de sementes, raízes e frutos como nenhum outro. E ele nos atrai para a presença dele, justamente para nos sarar. Sabe, querido? O apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sabe por que o Senhor trouxe a mim e a você aqui nessa noite? Para Ele te lembrar de uma coisa que você já sabe. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Quem nunca casou? Aqui tem os casados, não levanta a mão porque eu não quero confusão. Tá? Quem aqui nunca casou? Ou você... Mas você conhece alguém, tá? Ó, tá? Você conhece alguém que casou porque achou que o homem ia mudar depois que casasse. Você conhece alguém assim? Sim ou não? E quem conhece um homem que casou achando que a mulher ia mudar? Você conhece alguém? Sim. E mudou? Não. Você conhece, já viu aquelas mães que ela está vendo o filho fazendo tudo errado? E ela fala, mas ele vai mudar. E às vezes não muda. Eu preciso contar uma coisa para você. O agricultor pode te ajudar a mudar. Não se muda uma árvore mudando apenas os frutos. Para mudar o fruto, a gente tem que tratar a raiz. E é por isso que eu não vou conseguir terminar essa ministração hoje. E eu vou falar sobre ela, vou terminar ela na semana que vem. Porque para você mudar o fruto, você tem que mudar a raiz. Mas o primeiro passo para você mudar de nível na sua vida é você olhar com nudez, sem folhas de figueira. Que fruto eu e você estamos dando?